Bom dia a todos, acho que já estamos ao vivo. Bem-vindos a mais um evento do GEP, que é o Grupo de Estudos de Políticas Tributárias. O GEP ele foi criado em 2017 dentro da FGV Projetos, com o objetivo de promover discussões acadêmicas sobre política e reforma tributária. Inicialmente, o grupo era coordenado por mim, pela Melina Rocha, que está aqui conosco, pela Vanessa Canado, que, em função dos tantos compromissos que acabou assumindo, teve que se afastar da coordenação do grupo. O grupo também era e ainda é coordenado pelo Frederico Bastos, que está aqui conosco. O grupo foi coordenado também pelo Breno Vasconcelos, que também, infelizmente, teve que deixar a coordenação recentemente. E eu queria registrar aqui as nossas homenagens, admiração e saudades da Vanessa e do Breno na coordenação do nosso grupo. Esperamos tê-los novamente conosco num futuro próximo. Desde a sua formação, o GEP tem realizado inúmeros eventos, sobretudo reuniões periódicas, fechadas, com seus integrantes, mas também com acadêmicos, economistas e pessoas diversas interessadas nesse tema, política tributária, reforma tributária. Nós já realizamos alguns eventos abertos, naquela época, né, da qual a gente tem saudades, que era possível a gente se reunir presencialmente, pessoalmente, em auditórios. A gente já organizou livros, nós temos uma coluna no Jota sobre políticas tributárias. E quanto aos nossos eventos presenciais passados, eu acho muito gostoso destacar aqui dois em especial, um que nós fizemos lá atrás, em 2017, com a OCDE, no Rio de Janeiro, com a presença do Pascal Anans, que ele é o diretor-chefe, presidente do Centro de Políticas Tributárias lá da OCDE, e foi muito interessante, muito especial, porque foi exatamente nesse ano que o Brasil formalizou a sua vontade, a sua intenção de se tornar membro da OCDE. Em 2018, nós tivemos um outro grande evento muito especial, agora aqui em São Paulo, foi realizado lá na Fundação Getúlio Vargas, em setembro de 2018, e nós contamos com a participação do deputado do Guilherme Afife Domingos, que é presidente do SEABRE Nacional, Eduardo Guardia, do deputado Rauli, do José Roberto Afonso, do professor Marcos Sintra, do Marcos Lisboa, o Bernardo Api participou, a própria Vanessa Canado também participou desse evento de 2018, foi muito, muito interessante. Para 2020, ainda nesse ambiente virtual, nós temos uma programação muito especial. A Melina vai falar um pouquinho mais dessa programação, nós vamos ter eventos abertos, eventos fechados, e hoje a gente inaugura essa série de eventos de 2021 com três convidados muito ilustres, que vão ser apresentados também pela Melina daqui a pouco, e é uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Eu agradeço demais vocês terem aceitado esse convite para debater o tema reforma tributária sob um aspecto muito especial. A gente que está na academia, nós que somos advogados, a gente gasta muito tempo discutindo a parte técnica, aspectos jurídicos das reformas tributárias, mas eu acho que, na verdade, a perspectiva política da reforma tributária é uma das mais importantes, se não a mais importante. E é por isso que eu queria aprender muito com esses nossos três convidados especiais hoje, que serão agora apresentados pela Melina. Melina, bola contigo. Bom dia a todos, muito obrigada pela participação dos senhores, de vocês aqui. Só para complementar a bela apresentação que a Ana Carolina fez do grupo, eu gostaria só de falar, né, que o GEP vai organizar mais alguns eventos virtuais abertos ao público. Esses eventos vão tratar de assuntos pontuais e importantíssimos da reforma tributária. Então, nós teremos um evento geral, né, que vai tratar
de críticas, né, uma perspectiva mais crítica das propostas que estão em andamento na Câmara, no Congresso. Depois nós vamos ter um evento só sobre não cumulatividade, que é um dos pontos cruciais aí do IVA, né, então como desenhar juridicamente um modelo de não cumulatividade que garanta mesmo que a não cumulatividade vá ser efetiva. Depois, um outro evento sobre alíquota única, regressividade, trazendo alguns estudos nacionais e internacionais sobre o tema. E, por fim, 2 eventos, um que vai discutir a questão da economia digital, reforma tributária e economia digital, e, por último, a questão do federalismo e desenvolvimento regional. Então, esses serão os nossos próximos eventos, nós vamos divulgar aí por todas as redes sociais. E hoje, especificamente, então, o tema, como a Carol falou, o tema do nosso evento é tratar das perspectivas da reforma tributária no Congresso Nacional, né? A gente sabe que no ano passado, em 2020, apesar de todo o contexto de pandemia que nós tivemos, eu acredito que nós tivemos, em termos ao menos de discussão do tema, um avanço muito grande. Seja uma discussão pela sociedade, né, na academia, nós tivemos diversos eventos de todas as visões possíveis, tentando justamente explicar tanto a necessidade de uma reforma quanto os modelos que estão aí propostos, mas também nós tivemos um avanço muito grande no Parlamento, com a Comissão Mista de Reforma Tributária, que realizou diversas audiências públicas, com acadêmicos, com especialistas e com próprios atores, né, interessados na questão da reforma. Mas, apesar de todo esse avanço em termos de debate, nós acabamos o ano de 2020 sem um avanço efetivo da questão, né? Nós até estávamos esperando ansiosamente o relatório, a apresentação do relatório em meados de dezembro, que não ocorreu no fim, né? E não ocorreu até hoje, ainda estamos aguardando. Então, assim, e 2021 começou com uma mudança, né, do panorama político dentro do Congresso, com nova eleição, com a eleição de novos presidentes da Câmara e do Senado, que, de certa forma, modificaram o panorama político e a gente tem a impressão que o assunto voltou a estaca zero. A gente não sabe mais qual proposta que vai ser encaminhada, a gente não sabe qual modelo que vai ser discutido. Então, hoje é o nosso intuito aqui com esse debate hoje é tentar conseguir algumas pistas dos senhores com relação ao andamento da reforma. Então, a gente preparou de início 3 grandes questões para vocês, deputado, e para o Paulo Gama também, com relação a essa questão do encaminhamento da reforma no Congresso. Então, de início, né, eu pediria que, se fosse possível, vocês darem seus comentários iniciais em cerca de 15, né, 20 minutos, Carol. Depois a gente faz uma outra rodada com algumas perguntas mais específicas. De início, o que a gente propõe são as seguintes perguntas, né? Como é que os senhores avaliam a necessidade de uma reforma tributária no Brasil, né? Na visão de vocês, dos senhores, há um consenso sobre a necessidade de uma reforma tributária e há ambiente político para o encaminhamento, para aprovação de uma reforma tributária no Congresso, e aí considerando também toda a relação entre o Congresso e o Poder Executivo, que eu acho que essa relação é primordial nesse debate, né? E também de qual reforma nós estamos falando? Qual reforma, na visão dos senhores, será encaminhada para debate, para votação? Será uma reforma ampla, uma reforma em etapas, a PEC 45, a 110, a CBS, ou reformas pontuais, né? E, por fim, o que na visão dos senhores está faltando para a aprovação da reforma? Quais têm sido os obstáculos, os entraves para esse encaminhamento, para essa aprovação? Quais as maiores pressões na visão dos senhores contra a reforma? São os estados, os municípios, os setores, e como destravar essa agenda, né? Como se pode conjugar todos esses interesses? Então, de início, eu proponho essas questões, e nós temos hoje 3 convidados muito especiais: o deputado Marcelo Ramos, que é deputado federal do PL, eleito pelo Amazonas e vice-presidente da Câmara dos Deputados; o deputado Eduardo Cury, que é deputado federal, primeiro vice-líder do PSDB e membro da Comissão Especial de Reforma Tributária; e, por fim, o Paulo, que é o nosso analista político da XP. E eu queria, antes de passar a palavra para vocês, só fazer um agradecimento a 3 pessoas que têm nos ajudado muito nessa organização dos eventos, que é a Renata Emery,
o Ângelo De Angelis e o Eduardo Fleury, né? Então, eu agradeço, eles estarão conosco aí em todos os eventos. Bom, eu passo, então, a palavra, Carol, para o deputado Marcelo Ramos, ainda não entrou, então... Para quem... o deputado Marcelo Ramos está aí? Estou. Deputado, então, a gente passa inicialmente a palavra para o senhor, já agradecendo imensamente a sua participação aqui. Muito obrigada. Bem, primeiro, bom dia. Eu peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Eu estava muitos dias, quase 30 dias sem vir em Manaus, e cheguei aqui cheio de compromissos familiares e de muitas coisas que estavam pendentes aqui no escritório. Mas bom dia, uma alegria para mim participar desse diálogo e vou tentar traçar dois panoramas. Primeiro, um panorama relativo à tramitação e, segundo, um panorama relativo ao conteúdo da reforma tributária. Em relação à tramitação, eu acho que nós precisamos considerar que a mudança no comando da Câmara ela tem impacto relevante na forma de tramitação e também no conteúdo do que deve sair de proposta de reforma tributária na Casa. Primeiro, a reforma administrativa ganhou prioridade em relação à reforma tributária, ficando a reforma administrativa para o primeiro semestre e a reforma tributária para o segundo semestre. Pelo que eu conversei com o presidente Arthur Lira, a ideia de tramitação da reforma tributária é que o deputado Aguinaldo Ribeiro apresente o relatório dele na comissão mista, então ele não apresentará o relatório dele na comissão especial da Câmara, ele apresentará na comissão mista e a comissão mista encaminhará o relatório do deputado Aguinaldo para o Senado. Portanto, essa é uma mudança muito significativa. A tramitação que tendia a fazer o caminho Câmara-Senado-Câmara, ela fará o caminho Senado-Câmara-Senado, iniciando a tramitação formal pelo Senado, tendo a Câmara como casa revisora e voltando para o Senado para a decisão final e promulgação da PEC. O que significa, na minha opinião, uma mudança não só de procedimento, mas também, na minha opinião, significa uma mudança de conteúdo da PEC. Eu acho que a proposta de reforma tributária ela se afasta um pouco da PEC 45, que vinha sendo o texto base de mobilização desse debate, e se aproxima mais do texto da PEC 110. E eu sou daqueles que, desde o início, na comissão mista, insistia que, sem tomar uma decisão primária, se a reforma tributária seria construída sobre as bases de um IBS, um imposto único com alíquota única nacional, ou um IVA dual, que é o que está contido na PEC 45, ou um IVA dual, com um IVA estadual e um IVA federal, que é o que está contido na PEC 110. Eu acho que essa é a decisão primária. Sem ela, nada andará. E me parece, pelo menos à primeira vista, que, em começando a tramitação pelo Senado, a tendência é que a gente parta para a construção de uma proposta a partir de um IVA dual, mais sob os moldes da PEC 110. Dito isso, eu passo um pouco para o que eu penso de conteúdo. Acho que todos que acompanham as minhas falas e as minhas participações sobre esse tema sabem o quanto eu sou crítico ao conteúdo da PEC 45. Já manifestei isso em vários debates, inclusive com participação do API, do doutor Eurico, das pessoas que participaram da elaboração dessa proposta. Eu considero que o Brasil é um país de dimensões continentais, com desigualdades regionais muito profundas, com necessidade de incentivos setoriais e, além do mais, nós temos um grande índice de informalidade e eu acredito que não temos a maturidade para uma mudança radical como a proposta na PEC 45. Diante disso, eu tenho sinceras dúvidas da capacidade que nós temos no Congresso Nacional de, mesmo em torno da PEC 110, unificar o país ou criar uma maioria de 308 votos em torno de uma mudança estrutural do sistema tributário nacional. Vejam só, eu costumo comparar a reforma da Previdência com reforma tributária.
todas as reformas previdenciárias que entraram na Câmara, saiu alguma coisa. Todas as reformas tributárias que entraram na Câmara desde a criação do ICMS, nunca saiu nada. Portanto, eu sou daqueles que acham que, paralelo ao debate da reforma tributária, nós devemos discutir algumas mudanças de natureza infraconstitucional, algumas mudanças que têm relação com o poder judiciário e algumas mudanças que têm relação com o poder executivo, que, ao invés de chamar de reforma tributária, eu chamaria de Pacto Tributário Nacional. O que eu chamo de Pacto Tributário Nacional? Eu chamo de Pacto Tributário Nacional, primeiro, uma lei nacional do ICMS. O grande contencioso tributário do nosso país está no ICMS. Um tributo complicado, com cada estado legislando sobre suas alíquotas, sem nenhuma unidade nacional, e o que é mais grave, com estados legislando individualmente, mas fazendo operações que geram créditos um para o outro. Então, isso gera uma grande confusão tributária no Brasil, e eu penso que, se nós estabelecêssemos uma lei nacional do ICMS com um padrão mínimo e máximo de alíquotas, principalmente para os 3 principais serviços que geram, com as 3 principais mercadorias que geram receita de ICMS, que é energia elétrica, telefonia e combustível, em que nós poderíamos ter uma faixa que fosse variável por IDH para não permitir guerra fiscal. Então, você teria combustível de 25% a 30%, pagaria 30% os estados com maior IDH, pagaria 25% os estados com menor IDH. Vai crescendo o IDH, vai crescendo a alíquota para você ter, nesse mecanismo de tributação, uma diminuição de desigualdades regionais e não um aprofundamento das desigualdades regionais, como nós temos hoje com a guerra fiscal, ou enquanto a guerra fiscal perdurou até que a legislação criou certas travas para isso. Outra medida legislativa que eu acho importante e urgente seria o que eu chamo de marco regulatório das políticas de desenvolvimento regional e setorial. Nós temos gasto tributário no Brasil, que é meritório, que tem função de desenvolvimento regional e cumpre bem essas funções. Nós temos gasto tributário no Brasil setorial, que é meritório, que cumpre a função de desenvolvimento de determinado setor estratégico ou de geração de emprego em setores que têm maior capacidade de empregabilidade, mas nós temos muitos gastos tributários inusitados, desproporcionais e sem nenhum sentido econômico, social ou mesmo político. E o que é mais grave, como nós não temos métrica de avaliação de gasto tributário e métrica e critérios para concessão, o que decide se o gasto tributário existe ou não, se ele continua ou não, é a capacidade de mobilização e do lobby do setor dentro do executivo e dentro do legislativo. Diante disso, eu penso que nós precisamos ter uma legislação nacional que estabeleça critérios para a concessão de gasto tributário e que estabeleça métrica permanente de avaliação, que, se forem cumpridas, continua, se não forem cumpridas, você suspende o gasto tributário. Considero isso mais urgente e relevante ainda diante da decisão contida na PEC 186, né, que é a PEC do Pacto Federativo, que estabelece uma cota de redução do gasto tributário nos próximos anos. Se nós não estabelecermos uma legislação com critérios para a definição desse corte, nós vamos ter um corte movido ou por voluntarismo do governo ou por capacidade de mobilização dos lobbies setoriais e regionais do país. E a terceira medida, que eu já defendo há algum tempo, mas essa de mais difícil convencimento do governo, que é unificar o PIS/COFINS com o IPI, porque PIS/COFINS é IPI disfarçado, é imposto disfarçado de contribuição, para a União ficar com tudo e não dividir com os entes federativos nacionais, e unificar a CSLL com imposto de renda de pessoa jurídica, porque CSLL é imposto de renda de pessoa jurídica disfarçado para a União ficar com tudo e não distribuir com os entes federativos subnacionais. Como isso significa?
Transferência de receita da União para estados e municípios certamente é uma proposta bem mais polêmica e de difícil tramitação na casa. E dentro desse pacto, caminhando para o fim, o papel do judiciário. Eu tive uma conversa algumas semanas atrás com o ministro Gilmar Mendes, falando da importância do papel do judiciário nesse pacto tributário nacional, que é o judiciário fazer um mutirão de decisões colegiadas dos grandes contenciosos tributários nacionais. Não dá para os maiores contenciosos tributários do nosso país serem hoje objeto de decisões monocráticas que variam tribunal por tribunal, que geram passíveis contábeis artificiais absurdos na contabilidade e no balanço das empresas e que geram, inclusive, uma dificuldade das empresas de justificarem para as suas matrizes esses passíveis contábeis. E, por fim, o papel do Poder Executivo, que é a Receita Federal entender definitivamente que ela não é um poder acima do Legislativo e acima do Judiciário e fazer um pacto de submissão da Receita Federal às decisões legislativas e às decisões judiciárias. Eu fico imaginando o que é para uma matriz de uma indústria, por exemplo, aqui da Zona Franca de Manaus, de uma indústria de concentrados, em que o Supremo Tribunal Federal, certo ou errado, reconheceu o crédito presumido e a Receita Federal, com uma decisão transitada em julgado do Supremo, segue autuando as empresas e gerando passíveis contábeis para essas empresas. Isso também precisa estar contido no que eu chamo de Pacto Tributário Nacional. Então, nós vamos fazer todos os esforços pela tramitação da PEC, da reforma tributária, mas eu sou daqueles que acham que nós devemos ter um plano B para, diante da incapacidade de reformas de natureza constitucional, a gente construir algumas mudanças de natureza infraconstitucional, um pacto com o judiciário, um pacto com o executivo e aí minimamente melhorar o ambiente de negócios e a segurança jurídica do nosso país. A insegurança jurídica do nosso país, quando se fala de insegurança jurídica, parece algo absolutamente abstrato, mas essa insegurança jurídica ela é essencialmente de natureza tributária. Ela tem alguns impactos ambientais, urbanísticos, ela tem algum impacto regulatório e de direito do consumidor, mas ela é essencialmente uma insegurança jurídico-tributária. Essa Deputado. Essa é a minha participação, se conseguir cumprir o tempo, mas fico à disposição para o debate. Muito obrigada, deputado Marcelo Ramos, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados e eleito pelo Amazonas, pelo PL. E agora, então, eu passo a palavra para o deputado Eduardo Cury, que é do PSDB São Paulo e também membro da Comissão de Reforma Tributária. Obrigada, deputado. Oi, obrigado, Melina. Oi, Marcelo. Prazer estar com você Cury, aqui. desculpa não ter lhe cumprimentado. Eu entrei tão apressado. Não, tranquilo. Quem estava aqui. Uma alegria Tranquilo. dividir esse diálogo com você. É mútuo. Ana Carolina, Frederico, Paulo, grande amigo. Olha, eu respondi a pergunta, depois vou entrar na minha explicação. Tem consenso da sociedade ter uma reforma tributária? Tem. Todo mundo quer ter uma reforma tributária. Tem consenso em qual? De jeito nenhum. Muito difícil. Né? Mais, inclusive, que a Previdenciária, no qual o Marcelo presidiu a comissão com muito talento, e ela só saiu porque tinham pessoas como Marcelo no comando. Né? Vou fazer uma digressão aqui. Vamos lá, o que seria uma reforma tributária ideal? É aquela que fosse, que arrecadasse o máximo possível para o Estado, machucando menos a sociedade, ou seja, que essa tributação não tirasse a competitividade da sociedade, que o Brasil pudesse ter o maior crescimento possível, tirando o máximo, né, para você ter os serviços necessários prestados. Esse seria o modelo ideal. Vamos fazer um corte. Isso é uma tese minha. Eu não consigo montar um plano de trabalho ou um plano de luta se eu não entender, o que aconteceu para me adotar uma estratégia ou lutar junto com meus pares por uma estratégia. A minha tese é o seguinte: Constituição de 88, né? O Brasil estava no regime militar, no regime ditatorial, e aí quem fez a Constituição de 88 foram pessoas mais à esquerda, natural, porque todo mundo que era mais à direita ou tinha relação com o regime militar, ou perdeu credibilidade, ou não tinha poder de articulação, mas foi uma Constituição
mais à esquerda. Toda essa geração que ficou em exílio ou sem poder ter voz, quando chegou, falou assim, olha, eu vou pagar todas as minhas mágoas e vamos colocar aqui tudo aquilo que eram os nossos sonhos, né? O problema é que em 88 anos depois caiu o muro de Berlim e acabou acontecendo, ela teve um conceito bastante atrasado, o mundo já estava em modificação e acabou acontecendo o seguinte, ó, todos os grupos, olha, o grupo de habitação de vocês, vão lá e colocam o que vocês acham. O grupo de saúde, de lutadores da saúde da esquerda, médicos foram perseguidos, foram torturados, olha, vocês vão lá e cuidam do capítulo da saúde. Olha, o pessoal da assistência social vai lá e coloca isso. Olha, o pessoal da Previdência, olha, tem que dar estabilidade para o servidor e coloca lá. Resumindo, foram colocados um grande número de benefícios, né? Então, o Brasil é líder, o Brasil é exemplo no sistema de saúde, o SUS, o NHS é padrão inglês, né? O sistema universitário nosso é gratuito, né? Sistema de universidades gratuitos, ou seja, só que acabou acontecendo o seguinte, essa geração não só fez a Constituição, como também governou o país durante muitos anos, né? E quando essas pessoas bem intencionadas começaram a perceber e falaram assim, olha, essa conta não dá para pagar, né? Ou seja, não cabe no PIB. E aí falaram o seguinte, ó, dá para a gente criar impostos sobre a renda para pagar isso? Vamos criar imposto sobre a renda. Aí olharam a renda e perceberam o seguinte, pô, nós somos muito pobres, né? Somos pobres para caramba, não tem como fazer isso. O que dá para fazer? Ou a gente conta para a população que a gente estava errado, né? Que não dava para ter tudo isso, ou a gente faz o seguinte, olha, vamos começar a aumentar imposto sobre o consumo, porque sobre o consumo o impacto, a gente fala que, eu estou exagerando um pouco, a gente fala que é o coitado, é o maldoso do empresário, né, que está ganhando muito, e você foi aumentando a alíquota de ICMS de 12 para 18, alguns setores hoje 25, que na prática é 33, né? Cria PIS e COFINS para bancar a Previdência, né? E a gente ficou nessa situação. Então, nós temos um problema que hoje 75% da carga tributária é sobre o consumo, que é a cadeia produtiva no Brasil. A gente fala sobre o consumo, é a cadeia produtiva porque está picotado no meio da cadeia, né? E agora está gerando um consenso, as pessoas estão percebendo, falou, opa, isso está inviabilizando o país, porque tira toda a competitividade, os nossos produtos ficam caros, tem um monte de imposto embutido, mas na exportação não dá, você não consegue decompor isso e tirar isso quando você exporta, você tira o ICMS, mas um monte de imposto embutido vai e volta. Então, no meu entendimento, a gente está nesse encalacro. Você tem uma geração de políticos que ajudou a fazer a Constituição de 88, eles não admitem reuniões privadas. Eu perguntei para todos os caras, né? E eles admitem que erraram, né? Eu pergunto para eles, o pessoal do Plano Real e tudo mais, só no Plano Real a carga foi de 24 para 33, né? 8 pontos, foi para 32. Eu perguntei ao Gustavo Franco, num debate, o Samuel Pessoa, o Gustavo Franco falou, eu que tenho uma profunda admiração por ele, não é por isso. Ele pegou esse cara, tinha muita gente na plateia, ele falou, olha, na verdade, era esqueletos do armário, era imposto inflacionário, esses 8% não estava ali. Depois eu perguntei para o Samuel Pessoa, numa outra reunião, no outro call, só estava o Samuel Pessoa, falou, Eduardo, 1% foi realmente isso. 7% foi aumento de carga tributária na veia que houve. Ou seja, não tinha como pagar a conta e foram subindo a carga tributária. E aonde? Aí nós vamos chegar no consumo, né? Não houve um debate sobre a renda, se era possível subir sobre a renda. E é um pouco, mas não tudo isso. Então, nós estamos nessa situação. Depois, para o Brasil não perder competitividade, ao longo dos anos, falou assim, olha, esse setor vai quebrar. Então, vamos lá, cria uma lei de incentivo para aquele setor. Olha, eu quero fazer um desenvolvimento regional. Cria um incentivo regional ou específico para aquele estado, né? Não só o governo federal, os estados também. Isso foi fazendo uma grande distorção em todo o sistema, dentre eles o pior dos impostos, como disse o Marcelo, que é até um consenso, que é o ICMS. Então, para mim, você falar em debate de reforma tributária sem incluir o ICMS, não é uma reforma tributária, né? Depois, nós temos um debate, você pode falar sobre reforma tributária, sobre a renda ou sobre o consumo. Sobre a renda, eu acho que foi bons anos ainda para a gente chegar a algum consenso, né? A palavra rico e pobre, ou seja, rico absoluto ou rico relativo, né? Rico relativo, todo mundo é rico no Brasil. Olha, rico relativo, todos nós somos bastante ricos em termos relativos. Ricos em termos absolutos é complicado, né? Ou seja, o Brasil é um país bastante pobre. Então, esse debate sobre tributação sobre a renda, na minha opinião, vai ser uma guerra onde a classe média vai pegar em armas, porque todo mundo se julga classe média e, em termos relativos, todo mundo rico, né? Eu acho muito difícil. Então, eu vou deixar um pouco o debate sobre a reforma tributária sobre a renda, voltar sobre o debate sobre o consumo.
Nós temos que tentar. Então, agora, a má notícia para vocês, que é dando meu entendimento, né, que vai um pouco essa parte que eu concordo com o Marcelo. Acho muito difícil ter uma reforma tributária nos próximos 2 anos. Explico por quê. Todas as grandes reformas, elas foram feitas com um governo forte e focado, né, ao longo da história do Brasil, forte, focado, e um parlamento na mesma direção, né? Nós não temos isso mais. Nós tínhamos na Previdenciária, o governo chegou com a força das urnas, você tinha um parlamento absolutamente direcionado, o presidente da comissão, que está aí, ele era a favor da reforma, ele lutou muito, o relator era a favor da reforma, o Paulo Guedes, naquela época, tinha uma boa equipe, né, para fazer isso. Então, você tinha e a reforma previdenciária já vem batendo, essa carne está sendo batida já há alguns anos, né? Ela foi sendo consensuada. Ainda assim, ela não foi perfeita. Nós não temos nenhuma dessas variáveis nesse momento. O governo não tem foco, não tem inteligência na equipe econômica. Assim, desculpa, todas as pessoas com capacidade foram tudo embora da equipe econômica, foram embora, pediram as contas. Você não tem inteligência para tocar uma reforma. Tocar, que eu digo que você tem inteligência técnica e leitura política para tocar, né? Você não tem... o parlamento saiu fragmentado, tem uma nova mesa eleita, mas o que acaba acontecendo? Na minha opinião, por inaptidão do presidente, você tinha um Congresso 75% reformista. O presidente conduziu mal esse processo, 75%. Os 25% à esquerda não são reformistas, né? Eles podem falar que são a favor, mas eles vão votar contra sempre. Ele conseguiu dividir essa eleição, teve uma fissura, e vai ser muito difícil em 2 anos você juntar isso tudo, né? A prova foi uma surpresa para mim, o Lira, que saiu com bastante força, 350 votos, ele foi eleito, né? Uma primeira votação que ele insistiu, na minha opinião, uma leitura equivocada, uma leitura política equivocada dele, e ele perdeu essa da questão da imunidade, que não era um projeto de todo ruim, hein? Não era, né? Não era, mas a leitura política dele foi equivocada. Então, a reforma tributária é mais difícil ainda de ser feita. Então, eu não vejo essas variáveis, né? Essas variáveis. Eduardo, pode ter uma reforma? Pode. Na minha opinião, o risco de ter uma reforma ruim. Porque como você não tem essas variáveis de estabilização, o risco dela, se insistir, tipo assim, olha, o Paulo Guedes está lá agoniado, que não vai entregar nada. Vamos falar a verdade, a única reforma que foi feita hoje foi a previdenciária, né? E digo, apesar do Paulo Guedes, nós estávamos nos bastidores, o Marcelo, sabemos o quanto o governo atrapalhou no final a reforma tributária, né? Falando uma coisa publicamente, tentando botar privilégio, nas últimas horas, tentando colocar privilégio, aumentar privilégio na própria reforma. Então, nós sabemos que nós sofremos, né? Por isso. Você não tem essa configuração, o governo está fraco, né? Ou seja, ele não está tão forte quanto estava antes, e uma reforma tributária que é bastante complexa, se você tiver uma unidade de comando que não tem, né, para fazer, é muito difícil, porque no consumo você tem os stakeholders, vamos lá, quem são, né? Qualquer que seja, tanto a 45, eu sou mais simpático a 40, mas eu não vou entrar nesse debate agora, não. Você tem stakeholders, né? Cidades, grandes cidades, que, na verdade, cujo ISS, Imposto sobre Serviço, está crescendo ao longo dos anos, né? Qualquer das reformas, você vai congelar isso. Então, você tem a resistência dela. Depois, setor de serviços, como você vai fazer uma reforma para a alíquota média, mesmo sendo 110, tem alíquotas diferenciadas e tal, você tem perdas e ganhos naturais, né? Você vai para a média, você tem perdas e ganhos. Quem ganha vai ficar quieto, vai bater palma, e quem perde vai para a luta, vai para as armas. Então, o setor de serviços, ou melhor, o consumidor do setor de serviços vai ter uma oneração. Pequena ou média, mas principalmente finalista, que não tem crédito, vai ter uma oneração. Eles vão pegar em armas. Então, você tem esse segundo setor. Depois, setores incentivados, todos os setores incentivados. Nós temos incentivos legítimos, regionais, como, por exemplo, da onde vem o Estado, o Marcelo, incentivos ilegítimos, né? De lobbies poderosos que conseguiram ao longo do tempo. E hoje, se você tirar incentivo, os caras quebram, né? Então, é esse problema. Então, por que não tira? Você fala, vou tirar. Aí chega lá e fala assim, olha, eu quebro, vou embora do Brasil. Opa, né? Então, você tem incentivos e são pessoas que são segmentos que vão resistir. E o terceiro é o desequilíbrio natural, é o seguinte: você vai ter estados e municípios que vão arrecadar menos, você vai ter que fazer uma compensação disso. Para isso, você tem que ter um fundo, ou um poder central falando, olha, deixa papai, vai ter um fundo aqui, e eu vou fazer essa transição. Ora, Paulo Guedes já disse explicitamente, né? Ele citou até a Lei Candir, e falou assim, olha, não contem comigo. Não contem que eu não entro nessa. Ora, como é que você vai fazer equalização de ICMS se não houver um fundo ou um desejo do Poder Central? Então, o que pode acontecer na prática, estou falando agora de política, é caminhar uma mais simples, que é a proposta da PIS e do COFINS do Paulo Guedes, que eu acho uma barbaridade ele ter apresentado ela com a alíquota de 12%, eu acho um crime. Eu trabalhei com 3 estudos, né?
Um dizia que podia... Desculpa, a soma da PIS e COFINS, o governo está propondo uma alíquota CBS de 12%. Em tese, essa simplificação, está falando, não dá para fazer uma reforma grande, vamos só simplificar a PIS e COFINS. Em tese, daria para ir. O problema é que a alíquota é cavalar, né? Eu vi um estudo de 9, um de 7, e a minha equipe, nós simulamos, eles não colocaram ganho de eficiência, eu coloquei, deu 6. Ou seja, você pode usar a alíquota de 6, que ao longo de um ano vai manter a mesma arrecadação. Lógico, no primeiro mês você tem desequilíbrios e tal. Então, resumindo, foi uma maldade gigante do Paulo Guedes mandar essa CBS com 12, ou seja, ele quer aumento de receita para talvez bancar algum outro programa dele, sei lá, exonerar trabalho e tal. Mas, resumindo, eu acho muito difícil uma reforma. Eu temo, na verdade, uma reforma, falar, olha, vamos entregar alguma coisa, sei lá, o Paulo Guedes agoniado, que não entrega nada, aperta essa nova base que ele tem, né? Essa base tem interesse no governo, né? Ou seja, quer nomear gente e tudo mais, fala, vamos agradar o Paulo Guedes, porque as estatais estão todas na mão do Paulo Guedes, né? Vamos entregar alguma coisa para ele. Entregar uma coisa muito ruim. Esse é meu medo. É o meu medo. Então, eu estou bastante preocupado. Eu estava na comissão, no primeiro dia da comissão mista, eu saí. Por quê? A comissão da Câmara, eu percebi claramente um maior grupo de membros eram a favor de uma reforma, pessoas muito participativas. No primeiro dia da tributária na mista, eu percebi que a composição era de gente que não queria fazer a reforma. A reunião foi péssima no primeiro dia. Os senadores das mais várias vertentes, não é de esquerda e direita, não, senadores que eram reformistas, batendo muito forte, chegaram para mim e falaram, Eduardo, vai embora, pula fora, que nós estamos aqui para não ter reforma tributária. Foi isso. E eu peguei, como sou um cara muito prático, muito objetivo, eu saí da comissão, da mista. Eu percebi que os membros estavam lá não para ter uma reforma, para não ter uma reforma. Então, eu vejo com bastante dificuldade esse tipo de coisa. E uma coisa que eu vou discordar do Marcelo. Discordo que a melhor estratégia é começar no Senado e terminar no Senado. Por quê? O Senado é anti-reforma. O Senado é anti-reforma. Quando nós estamos tratando do imposto... vamos lá, o Senado é bom para ver o Pacto Federativo, né? No meu entendimento, o sistema tributário tem que ser o mais simples possível. Você não faz redistribui renda com um imposto ruim. Você distribui renda no orçamento. Estabelece prioridade no orçamento. Você não imputa ineficiência à cadeia produtiva para fazer justiça social. É um erro isso. O melhor sistema de imposto é aquele que gera a maior arrecadação possível sem tirar a eficiência do sistema produtivo. O Senado, nessa reunião, por exemplo, eram os senadores que estavam contra, né? Inclusive do meu partido. Né? Do meu partido, falou, Eduardo, não vou fazer nada, não vai ter reforma e tudo mais. Então, eu acho equivocado, porque a Câmara, no aspecto da reforma tributária, eu acho ela mais eficaz, porque os impostos têm a ver com o cidadão e não com os entes federativos. A distribuição dos impostos tem a ver com o Pacto Federativo. Então, o Senado entrar e rever a distribuição é absolutamente legítimo. O Senado entrar e botar a mão muito forte para dizer como vai cobrar, eu acho uma temeridade. Excelente. Muito obrigada, deputado Cury, pela sua bela exposição. Então, agora, por fim, a gente passa a palavra para o Paulo Gama, que é analista político da XP. Paulo, se você, além de fazer a sua exposição, quiser também endereçar algumas perguntas para os deputados, depois a gente vai ter algumas perguntas mais específicas da Ana Carolina e do Frederico, então, por favor, fique à vontade. Obrigada. Bom, primeiro, obrigado, Ana, Melina, Frederico, pelo convite. Eu queria agradecer, dizer que é uma satisfação para mim dividir esse espaço aqui com o presidente Marcelo Ramos, com o deputado Eduardo Cury, duas das melhores cabeças aí que a gente tem na Câmara dos Deputados, que eu passo os dias a amolar aí, justamente para nos ajudar nas leituras sobre ambiente político e tudo mais. Então, poder dividir esse espaço com vocês aqui, para mim, é uma satisfação. Bom, vamos lá. Acho que tratar da reforma tributária, eu parto do pressuposto ali do deputado Cury, quer dizer, tem vontade, tem consenso? Vontade tem, consenso muito difícil, né? Na Câmara, quando a gente conversa lá, assim, todo mundo é a favor da reforma tributária, mas cada um tem uma, né? São 513 reformas tributárias propostas, cada um defende a sua, e é natural que seja assim, né? Enfim, deputados de estados diferentes, representando setores diferentes, natural que haja essa divergência toda. População, há apoio a uma reforma tributária? Mas aí a gente vê muito mais a questão de redução de carga tributária presente. A XP produz pesquisas de opinião pública desde 2018, uma série permanente, mensal, e a gente questiona periodicamente ali
sobre temas conjunturais. Há apoio a uma reforma tributária, mas por causa de eventual redução da carga tributária, não necessariamente pela simplificação ou falta de transparência e tudo mais. E é uma coisa, enfim, que a vontade da população nesse sentido seria frustrada, porque a gente não consegue falar de redução de carga tributária agora. Então, a gente não vai ver, provavelmente, ainda que o ambiente geral assim, na população seja favorável e tudo mais, não vai ser algo ali que vá despertar vontades, digamos assim, e apoio explícito ou apoio simples. É muito mais o empresário, né, o setor produtivo, o setor privado ali que se amarra, que se enrosca nos momentos ali de pagamento de tributo e tudo mais, do que a população vai ver sua vontade de redução de carga satisfeita. A não ser que a gente, enfim, consiga promover uma série de reformas sobre a estrutura do Estado, e aí talvez faça um pouco mais de sentido essa ordem ali definida pelo presidente Arthur Lira, que era a ordem que o Ministério da Economia lá atrás pretendia tratar, né, fazer uma reforma administrativa que pudesse enxugar o Estado, para ali à frente conseguir ter algum horizonte de redução de carga. Acho que o que a gente tem de reforma proposta agora é insuficiente para pensar nisso, né? Uma reforma administrativa que trata servidores, de novos servidores, não traz uma redução imediata de gastos, enfim, que não permitiriam ali uma redução de carga discutida nessa reforma tributária. Mas, enfim, essa ordem ali me parece também o mais possível dentro desse ambiente, e aí eu concordo com os dois, acho que tem uma opinião consensual ali de que não há facilidade para tramitar uma proposta constitucional de reforma tributária nesse sentido. Concordo com o deputado Eduardo Cury, quando ele diz ali que a comissão mista foi um artifício político que tentava mais resolver um impasse, né, uma disputa de protagonismo que chegou a existir ali entre a Câmara dos Deputados e o Senado, naquele momento em que o presidente Rodrigo Maia apresenta a vontade de tramitar a PEC 45, ainda quando o Senado está tratando da reforma da Previdência, ele apresenta a PEC 45, tentando garantir ali que a agenda sucessora da reforma da Previdência fosse uma reforma tributária comandada também pela Câmara. E ali é quando o Senado embarriga, de alguma maneira, a PEC 110, e ali força a formalização dessa comissão mista para justamente que os debates da Câmara não se sobrepusessem aos outros debates que pudessem existir. E ali, enfim, a comissão mista acabou sendo mais um freio, de fato, ao ímpeto de avanço da reforma do que propriamente uma possibilidade de se chegar a um consenso ou alguma coisa do tipo. Os debates que aconteceram foram muito produtivos, né? Os debates, enfim, os especialistas que foram levados à comissão, acho que contribuíram bastante com o debate, mas politicamente a ideia de que a comissão mista servisse para resolver impasses não foi à frente. Ela mais serviu para colocar um freio ali para que justamente a proposta não pudesse ser tocada inicialmente pela Câmara dos Deputados do que propriamente para construir consenso. Enfim, eu estou falando aí a dois membros da casa, se eu cometer alguma imprecisão, alguma impropriedade, eu peço que vocês me corrijam, por favor, mas foi essa a visão que a gente ficou. E ali entrou um ponto que acho adicional, o deputado Cury passou por ele também, que foi um pouco da questão errática do governo de como seria conduzida essa reforma, né? Acho que, de algum momento ali, o governo sinalizou que mandaria uma reforma completa, dividida em fases, mas acabou mandando só o primeiro projeto de lei da CBS, que, enfim, convergia dentro da direção do que se pretendia fazer, tanto com a 110 quanto com a 45, mas faltou ali resolver uma série de divergências que apareciam à frente e que, como o deputado Cury falou também, são divergências que acho que dificilmente seriam resolvidas pelo próprio parlamento, né? Se você não tivesse ali um peso do governo e o Poder Executivo tratando de resolver essas divergências, os deputados e os senadores, por si só, dificilmente o fariam, porque justamente cada um defende ali seu próprio interesse, interesse do seu Estado, interesse do seu grupo. Se você não tiver a força do Poder Executivo delimitando ali quais são os caminhos possíveis, dificilmente isso avançaria dessa maneira. Uma grande questão, que acho que corrobora esse ponto, é justamente a questão do fundo de compensação e de transição que a gente tinha previsto na PEC 45, né? Porque você tinha ali, de fato, um discurso uníssono dos 27 governadores pela primeira vez, de alguma maneira, dando suporte ali à tramitação de uma proposta, mas sem combinar com os russos, né? Você tinha ali os governadores querendo, de fato, ter a gestão desse fundo de compensação, que o ministro Paulo Guedes algumas vezes se posicionou de maneira contrária, tanto ao montante que se exigia ali, que se demandava para esse fundo, quanto sobre a gestão propriamente do fundo. Esse era um dos entraves que a gente observava ali no decorrer das discussões. E acho que um ponto interessante a se pensar também, enfim, que corrobora um pouco dessa dificuldade de avanço, é que acho que os setores e, enfim,
vai ficar mais claro fazer conta de quem ganha e quem perde quando você tiver relatório ou pelo menos uma proposta um pouco mais encaminhada, né? É ali que os setores todos vão se manifestar, vão bater a porta ali, enfim, dos deputados, dos senadores, dos relatores todos, para ver se conseguem manter seus regimes especiais, porque tem um ponto que todo setor se considera especial, né? Todo setor tem uma justificativa para dizer que o seu regime especial faz sentido. Todos eles acham que estão aquém ali da alíquota em que se você aumentar a alíquota, você perde a arrecadação. Todos se acham além da curva ali, todo mundo tenta justificar de alguma maneira o seu benefício, e com o relatório produzido, com o texto mais encaminhado e mais claro de qual vai ser a proposta a ser votada, acho que essas pressões tendem a se intensificar. A gente está indo aí para um segundo biênio, né? O segundo biênio geralmente já é mais curto, por conta da proximidade da possibilidade de reeleição. Então, o ano de 2022 passa a girar, ali os deputados podem corroborar a tese, mas passa a girar com muito mais a eleição e as questões eleitorais mais próximas. Difícil você pensar numa reforma tributária nesse sentido. A nossa janela para fazer alguma aprovação nesse sentido, ela é curta, ela é estreita. Mesmo o segundo semestre, acho que, como é o calendário apresentado ali pelo presidente Arthur Lira, pelo presidente Rodrigo Pacheco, de demorar 6 a 8 meses para levar essa proposta à plenária, acho que você precisaria resolver muitos entraves nesse meu tempo para conseguir cumprir um calendário desse jeito, nos parece também relativamente apertado. E ali entra um pouco, nessa impossibilidade de você ter uma reforma constitucional ampla aprovada, entra a questão de prós e contras de você tratar ali de maneira fatiada, ou simplificações intraconstitucionais mais simples de se passar. Quer dizer, porque o impacto que isso poderia gerar em termos de crescimento, de expectativa de crescimento do PIB, que, enfim, para o mercado poderia trazer uma boa questão à frente ali, né? Enfim, você reduzir a relação dívida-PIB pelo crescimento do denominador ali, enfim, isso poderia trazer um ganho presente já, né? Enfim, você antecipar essa expectativa de solidez e de solvência do país. Acho que você perde isso se fizer uma reforma muito enxuta. Quer dizer, o impacto que vai ter em termos de crescimento ela pode ser menor, e você pode estar gastando de alguma maneira, gastando capital político com algo que não vai, enfim, vai melhorar a questão de simplificação, pode setorialmente ali ajudar de alguma maneira, mas que traria menos impacto. Acho que é uma questão ali de escolha, então, de prós e contras de você tratar de uma maneira fatiada ou tratar de uma maneira geral, aproveitar o ímpeto, aproveitar a possibilidade que se tem da discussão para segurar, de repente, e conseguir, à frente, tratar a proposta de maneira completa. Acho que isso é um pouco do que a gente olha por aqui, então, um certo ceticismo sobre a possibilidade de avanço de uma reforma ampla, constitucional, no curto prazo, ali por conta de todos esses entraves que eu mencionei, mas a expectativa, enfim, de que a evolução das discussões possa contribuir ali para a formalização de uma proposta mais factível ali à frente. Acho que é um pouco da visão. E o que eu deixo de pergunta, Melina, já que você abriu a possibilidade, quer dizer, eu queria pedir que o deputado explicitasse, e o Marcelo, se pudesse responder também a provocação do CUR, quer dizer, essa impossibilidade ali, o começo pelo Senado, quer dizer, também me parece um debate um pouco aquém do que o que a gente já tinha na Câmara, né? O relator da comissão mista, ainda que a comissão tenha sido simplesmente formal ali, não seja algo regimental, de fato, era um deputado, né? O deputado Aguinaldo Ribeiro, que se debruçou sobre esse assunto por bastante tempo. O senador Roberto Rocha, também, que é o relator da proposta na Câmara, no Senado, também se debruçou e tudo mais, mas me parecia que o texto, caminhando ali na direção da 45, estava um pouco mais maduro, pelo menos o texto. Acho que as divergências políticas ali poderiam até ter algum problema. A gente lembra, o deputado Aguinaldo Ribeiro muito próximo do presidente Rodrigo Maia, né? Foi indicado a relatoria por ele, o presidente Rodrigo Maia não conseguiu fazer o sucessor dele na presidência, o deputado Arthur Lira disputou, né, contra o deputado Baleia Rossi, que era o candidato do grupo do presidente Rodrigo Maia, então a gente poderia ter algum tipo de dificuldade ali política para avanço da proposta do deputado Aguinaldo, mas eu tenho a sensação também de que o debate no Senado está um pouco mais cru do que estaria na Câmara, né, deputado? Se pudesse abordar um pouquinho também esse ponto, acho que me ajudaria ali a esclarecer. Muito obrigada, Paulo. Antes de passar de novo a palavra para os deputados, a Ana Carolina e o Frederico têm algumas perguntas que a gente preparou também mais específicas. Então, Carol, por favor. Eu adorei as considerações de todos vocês, aprendi demais aqui, muito obrigada. Adorei a provocação do Paulo e adoraria também ouvir
o que o deputado Cury, o vice-presidente, o deputado Marcelo Ramos tem a dizer sobre isso, e deixaria, então, algumas provocações adicionais. Uma delas, em certa medida, já foi abordada pelo deputado Cury, que é a questão dos fundos de compensação e de equalização. Então, seria muito interessante também ouvir o deputado Marcelo Ramos, o que ele acha disso, se é possível ou se, de fato, é algo que hoje se tornou extremamente distante. E, em relação ao governo federal, qual seria a expectativa de vocês, né, sobre o envolvimento do governo federal com esse tema agora, reforma tributária, e o que o governo federal, afinal, quer? O que se quer? Né? Porque se quer, o deputado Cury falou de aumento de carga na CBS, aliás, esse ponto é um ponto super interessante, deputado Cury, porque isso, aliás, é uma coisa que a Melina sempre comentou, já comentou comigo, que o fato de ter se proposto uma alíquota alta de CBS, ainda que se diga pensar no IVA dual, será que isso não acaba atrapalhando, em certa medida, e depois você me corrija se eu estiver colocando o assunto de maneira equivocada, Melina, mas eu me lembro que nós falamos sobre isso no passado, e o ponto muito interessante que você levantou foi essa alíquota alta, será que não acaba, em certa medida, inviabilizando um IVA nacional lá na frente, porque o IBS, ele já se tem uma expectativa dele ter uma alíquota bem alta. E quando na CBS a gente já começa com esse patamar tão alto de 12%, isso faz com que o IBS viria a ter que ter uma alíquota gigantesca. Então, neste aspecto, será que essa proposta do governo federal não atrapalha? Então, eu passo a palavra para vocês. Frederico, você também tem algumas perguntas? Talvez, se eles respondessem primeiro as questões da Carol, porque acho que as minhas perguntas estão ligadas a uma outra temática, então acho que para também não confundir junto com os temas que a Carol trouxe, talvez seja melhor a gente ouvir o deputado Eduardo, o deputado Marcelo e o Paulo, e aí na sequência eu já faço as minhas considerações também. Tá bom, obrigada, Fred. Vamos passar então para o deputado Marcelo Ramos, por favor. Primeiro, em relação à questão da tramitação, não é que eu defenda que comece pelo Senado, não. Isso é uma constatação, uma informação que me foi passada pelo presidente Arthur Lira. Então, pelo que eu entendi da fala do presidente Arthur Lira, já há uma decisão de que o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro vai ser encaminhado para a tramitação inicial pelo Senado. Tá? Então, eu não fiz nenhum juízo de valor de julgar se isso é certo ou se é errado. Isso é apenas uma informação fruto do que me foi dito pelo presidente Arthur Lira. Segunda coisa, eu acho que a gente fica especulando aqui sobre a PEC 45 e ignorando que ela está há quase 2 anos em tramitação sem relatório. O Paulo fala, nós falamos se você fizer aí uma interpretação sistêmica da fala da Ana Carolina, da fala do Paulo, né, nós estamos falando de um IBS que já começa com uma alíquota alta, e aí o Paulo fala que no relatório deve apresentar soluções para alguns regimes especiais. Cada regime especial que for excepcionalizado da regra geral do IBS é um aumento na alíquota. Não tem jeito. Então, se você excepcionalizar a Zona Franca, a alíquota já não é 25%. Se você excepcionalizar transporte coletivo que não tem cadeia para compensar crédito, a alíquota já não é 26%. Se você excepcionalizar construção civil, educação, saúde, que não tem cadeia para compensar crédito, a alíquota já não é 27%, 28%. Então, primeiro isso. Segundo, uma crítica que eu tenho à PEC 45, que é a falta de qualquer fundamento minimamente científico de onde foi tirada essa alíquota neutra de 25%. Isso, desculpem, isso é um chute absoluto. Ninguém tem clareza de que a alíquota é de 25% para se aproximar da neutralidade do que é a receita tributária hoje. Pelo menos eu ainda não vi nenhuma das apresentações que me deem um mínimo de segurança de que essa alíquota tem algum fundamento científico
ou se aproxima, ao menos, da neutralidade. Eu quero aqui concordar, na essência, com a fala do deputado Cury. Nós temos um problema desde a Constituição de 88. E o problema da Constituição de 88 é que o Estado criado pela Constituição de 88 não cabe dentro das receitas criadas pela Constituição de 88, nem do ponto de vista da União, nem do ponto de vista dos estados, e, sob a lógica dos municípios, é um desastre. As responsabilidades que os municípios têm, objetivamente, não cabem dentro das suas receitas. Um outro elemento que eu acho que não pode estar fora de um debate de reforma tributária é que a complexidade do sistema ela é um problema, mas ela não é o maior problema. O maior problema do sistema tributário brasileiro é a regressividade. Dizer que no Brasil se paga muito imposto é uma verdade absoluta para os pobres e para a classe média e para o setor produtivo, e é uma mentira absoluta para os muito ricos. Os muito ricos no Brasil não pagam impostos. Objetivamente, não pagam impostos. Utilizam esse discurso, mas quem pena com a carga tributária no Brasil por essa opção de sobretaxar o consumo e subtaxar a renda e a propriedade é a classe média e o setor produtivo nacional. Então, eu penso que a regressividade tem que estar dentro do debate de reforma tributária. Vamos aqui para algumas questões pontuais. O que o governo quer? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não tenho a mínima noção do que o governo queira em relação à reforma tributária. Você tem ali no Paulo Guedes um viés mais liberal, mas você tem no Bolsonaro um viés populista, que toda vez que você fala em mudar a tabela de imposto de renda, toda vez que você fala em mexer em tributação sobre movimentações financeiras, prevalece a preocupação do Bolsonaro com os índices de popularidade dele. Então, eu não tenho a mínima ideia do que o governo quer em relação à reforma tributária. Essa questão de fundos de compensação, e aí, obviamente, que dei um desconto por eu ser um deputado do Amazonas e, portanto, de um estado absolutamente dependente de uma política de desenvolvimento regional, que é a Zona Franca de Manaus, o problema de uma indústria que se instala na Zona Franca de Manaus, ela não é de instalação. Não vai ser um fundo que ajude na instalação dela que vai resolver o problema. O problema dela é de fluxo, porque o Amazonas tem o sobrecusto Amazonas incluído sob o custo Brasil, que é altíssimo. Portanto, você fazer transferência de renda é o que o Paulo Guedes diz. O Paulo Guedes, numa primeira reunião que nós tivemos lá, ele disse: é melhor pegar o que dá de incentivo para a Zona Franca e jogar de helicóptero em cima do Amazonas para distribuir para a população. Desculpem, nós não queremos isso. Eu sou daqueles que acham que a indústria tem que estar minimamente distribuída no território nacional, que não é bom nem para São Paulo, uma hiperconcentração da indústria no estado de São Paulo, e efetivamente é o que aconteceria como efeito concreto e objetivo da PEC 45, na essência, se aprovada como o texto original. A indústria é a atividade econômica que mais agrega valor, que tem maior cadeia produtiva e precisa estar minimamente distribuída no território nacional. Só tem uma forma de distribuir minimamente no território nacional, na minha opinião, com política de incentivo. A política de incentivo deve ter critério para concessão e métrica de avaliação dos seus resultados. Mas eu não acho que um país de dimensões continentais como o Brasil, de desigualdades regionais tão profundas, pode prescindir dessas políticas. Excelente, obrigada, deputado. Deputado Cury, por favor. Legal. Só respondendo à pergunta da Ana Carolina, a CBS, por melhor que seja esse debate, pode atrapalhar? Pode, porque se ela subir muito a carga tributária, vamos imaginar que a gente entra no debate da 110 ou da 45, vamos imaginar, né? Que é um IVA clássico padrão europeu. Ora, se a gente subir a carga tributária da CBS, vai ter que ser 40%, ou 35%, ou 30%. E aí inviabiliza, porque a União vai se apoderar de mais dinheiro do bolso das pessoas e você vai inviabilizar o debate de uma simplificação, porque a conta não vai fechar. Só um dado, eu não estou entrando no debate do IBS nem da PEC-CDE, mas só um dado aí. Não, primeiro, o Marcelo, existem sim os estudos onde chegou a 25. Os estudos podem estar errados, mas os estudos existem, inclusive dê uma olhada por alto. No estudo da PEC, do IBS, só para ter uma ideia da alíquota cavalar da CBS,
ela propõe a substituição da PIS, COFINS, do PIS, da COFINS, do COFINS e do IPI para uma alíquota de 9%, que ficaria o governo federal. Ora, para substituir só o PIS e a COFINS, o Paulo Guedes quer uma alíquota de 12%. Então, isso já mostra que tem alguma coisa errada aí. Mas, sim, eu acho que viabiliza, Ana. Se você fizer a CBS com uma alíquota alta, inviabiliza, tá? Em relação... Agora, para não parecer, dois chatos aí que estão achando que não vai dar reforma tributária, eu vou falar um pouco mais de forma otimista, né? E tudo que nós estamos falando aqui é de uma reforma 3.0, que é uma simplificação do modelo antigo, o IVA clássico e tal. O debate sobre a renda eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, não sei se vocês querem falar sobre isso, ou melhor, tributação sobre a renda, mas é uma classe. O mundo vai caminhar para o 4.0. Aliás, eu faço parte do grupo da OCDE. Ontem teve uma reunião da OCDE, virtual a reunião, né? Era sempre em Paris, mas agora acabou a mamata, é só virtual. Exatamente. Curi, quando voltar a ser em Paris, tu me avisa. Agora virtual não precisa. Agora é só virtual, né? Mas a gente participa, assim mesmo. E estão caminhando, primeiro, a tributação das empresas de internet, né? Ninguém ainda não descobriu ainda o modelo ideal, e o modelo 4.0, que eu acho que vai ser, que eu fui participar, porque é o modelo que eu defendo. Não existe ainda a tecnologia para isso, mas é um modelo, um imposto digital, que não é do Paulo Guedes, não é CPMF do Paulo Guedes, não. É um imposto digital não cumulativo, onde o dinheiro viria, o DNA dele, ou seja, viria gravado né, digitalmente, que aquele dinheiro foi tributado e você tributa só o acréscimo, né? Porque a CPMF, o que é? Ela é cumulativa, então não tem nada a ver com a CPMF do Paulo Guedes. Os dois são digitais, em tese, né? Financeiro, mas digital. Esse modelo, esse software, eu acho que vai ser possível dentro de 5 ou 10 anos, e aí você vai poder tributar acréscimo de renda no mundo de forma plena, né? Em tese, né? Eu acho que vai caminhar para isso. Nós não temos, então acho que vale a pena a gente tentar simplificações. Para não ser chato, falar, Eduardo, você está falando que não vai dar certo, então não, vamos lá, o que dá para fazer, eu acho, né? Se a gente tivesse se tiver uma outra configuração política, por exemplo, se o Bolsonaro tiver sucesso de tirar o Paulo Guedes, que ele quer tirar, e entrar uma pessoa mais razoável lá, que entenda um pouco de política, de montar planos para aprovação, né? E simplificar, por exemplo. Primeiro, o Marcelo falou uma coisa muito importante. Dá para fazer simplificações para dar segurança jurídica de um monte de coisa, a gente tirar do judiciário um monte de coisa. Ele está corretíssimo. Não tem sentido. Os representantes do povo o povo elege seus representantes, você debate vários anos, solidifica o entendimento jurídico, faz uma lei, aí vai lá, a Receita inventa que não vale, né? E o Judiciário, às vezes, inventa que não vale também, né? Ou seja, a voz do povo não vale nada. Então, segurança jurídica, né? Eu sei, Ana, que você trabalha bastante nisso. Segurança jurídica, isso dá para fazer independente do novo sistema. Se tiver um novo sistema, obviamente, ele vai estar mais, em tese, vai ser mais simples e mais seguro. Mas dá para também evoluir nisso. Segundo ponto, em relação, assim, eu acho que ainda o Paulo Guedes sonha com a CPMF. Amigos comuns do parlamento, são próximos deles, falam todo o tempo: não, Eduardo, ajuda a gente, não deixa andar nada, porque vem a CPMF aí. Eu acho uma tragédia a CPMF, né? Eu falei, porque ele sabe que eu sou liberal, eu acho que eu sou liberal, automaticamente eu concordo com o Paulo Guedes. Não, eu não concordo com ele, eu acho que ele está equivocado em várias das suas teses. Ele é um ótimo animador, assim, de botar fazer discursos e tal, mas ele não entende de política, ele não entende de plano estratégico, ele não entende do setor público, que é necessário para você ter sucesso em fazer. Ele tem uma ideia, olha, eu quero um governo mais liberal, tudo bem. Ele não sabe como chegar lá, entendeu? Então, é muito temerário isso. Agora, um risco que eu vejo é a seguinte coisa, explicar para as pessoas aqui um pouco. Se vocês convidaram dois políticos, eu acho que vocês querem ouvir um pouquinho sobre a política também, né? Qual o temor sabendo como o sistema político funciona, qual é o meu temor? Olha, ele está acuado, insiste numa CBS, tá certo? Aí você fala, Eduardo, uma CBS muito alta, né? Aí o seguinte, o grupo que o apoia, político, vai falar assim: Tio Paulo, seguinte, se você arrumar desses 12, 3% para a gente gastar com emenda para a eleição, a gente aprova para você 12, não 12, mas que aprova com 11, com 10, tá certo? Ou seja, o sistema político vai se apoderar de parte disso e o Brasil vai receber um legado eternamente de uma alíquota cavalar. Então, é muito perigoso fazer isso próximo da eleição, porque parte do sistema político vai estar coado em querer se reeleger, né? Que é natural, né?
e vai falar, olha, eu aprovo, mais ou menos o que aconteceu agora com a emergencial. Vocês perceberem nas vírgulas lá, tem umas pegadinhas lá na emergencial, né? O sistema político se apoderou de algumas ferramentas para isso, e os militares também, né? Ou seja, os militares estão bastante fortes no governo. Então, eu temo coisas estruturantes com o governo fraco. Não é que o Bolsonaro está fraco, ele tem 30% de ótimo e bom, que é fantástico, perto das coisas que ele faz. Mas eu temo, para fazer reformas, governo que não tem foco. Então, como disse o Marcelo, não vem. Eu não sei nem o que o governo pensa em relação à reforma tributária. E a partir do que ele coloca o que ele pensa, aí a sociedade debate, como disse o Paulo, os lobbies legítimos e ilegítimos vão lá e eles têm que botar a cabeça para fora. A hora que botar a cabeça para fora, você fala, opa, isso é legítimo. Opa, eu disse o Marcelo, por exemplo, olha, a Amazônia tem que ser protegida de alguma forma, né? Ou seja, eles não têm renda lá para segurar aquilo. Opa, esse setor, por que está com esse benefício aqui? Então, o debate propicia isso. Enquanto o governo não colocar a cabeça de fora e dizer o que quer, é muito difícil avançar. O parlamento nunca foi capaz de liderar reformas complexas. Ele lapida bem, se ele tiver bem intencionado, como foi a previdenciária, foi muito bem lapidada, corrigida, não é ideal, mas ele não tem capacidade de fazer isso, né? de liderar, porque é muito complexo e você tem que fazer compensações, até compensações políticas para poder aprovar. Então, falta isso, o governo não tem isso. A informação que eu tenho, existe uma... Eduardo, qual a chance, eu acho? Se o governo se reconfigurar, pode ser, o governo está tentando, as informações que eu tenho que o Bolsonaro quer reconfigurar o governo, se reconfigurar e tiver uma pessoa focada, humilde é a seguinte coisa, dá para fazer o quê? Sem piorar o Brasil, né? Com o Congresso eleito Lira e o Marcelo como vice, e o Pacheco animado, eles querem mostrar serviço, né? Ou seja, olha, gente, nós chegamos aqui agora, o antecessor não fez, a gente quer fazer. Mas precisa ter um comando, né? Um comando para dizer, opa, daqui não passa, opa, isso aqui vai estragar o Brasil. Daqui, eu posso fazer concessão pontual. O que não pode ser concessão perene, como gasto de custeio, por exemplo. Então, eu acho que dá para fazer. Eu focaria em segurança jurídica, tem um monte de coisa de micro-reforma na tributária da segurança jurídica, o Marcelo citou uma delas, né? E se é isso que dá, que é a simplificação da PIS da COFINS para a CBS, que faça um debate transparente sobre uma alíquota execuível. É isso. Obrigada, uma contribuição deputado. De 2 segundos, porque eu acho que o deputado Cury mencionou um ponto muito importante, que ele se manifesta em vários pontos do governo, né? Não só nessa questão sobre a reforma tributária, que essa divergência que tem ali interna, de fato, entre o que pensa o presidente Bolsonaro, entre o que quer a equipe econômica, com todos os problemas que pode haver dentro do pensamento lá, mas essa divergência se manifesta e atrapalha vários pontos. A gente teve uma parte de divergência expressa na reforma da Previdência, até quando você teve ali a disputa e a discussão para tirar os militares de dentro da reforma. A reforma administrativa ficou travada dentro do governo por muito tempo, porque o presidente não queria assinar para mandar a proposta ao Congresso. A gente teve, na PEC emergencial agora, como o deputado lembrou bem, enfim, alguns mecanismos e algumas pressões vindas de dentro do próprio governo, não só de dentro do Congresso, mas uma direção diferente ali do que pretendia o time econômico. Isso se manifesta também na reforma tributária. Quer dizer, a disposição ali do ministro Paulo Guedes de enviar o CPMF ou algo parecido com isso, ela foi expressa lá atrás, ela foi barrada por decisão do próprio presidente, ela volta a se manifestar algumas vezes, mas há uma divergência ali de pensamento entre a equipe política do Planalto, enfim, com o presidente à frente, e a equipe econômica, que se manifesta em todas as áreas de discussão da política econômica, e que acho que provoca ali atrasos, batidas de cabeça, contratempos, que o resultado acaba sendo pior do que poderia ser caso houvesse ali uma clareza, enfim, dos objetivos a serem buscados. Acho que vale ali como de maneira transversal ali todas as ações políticas de política econômica do governo. Excelente, obrigada, Paulo. Eu vou passar então para o Frederico para as perguntas que ele tem. Bom, acho que, como a Ana falou, é ótimo a gente poder contar com uma visão sobre a política que extrapola um pouco o que a gente, como advogado, fica tentando ler na norma, né? Então, acho que esse debate é muito importante para a gente que quer discutir política tributária. E hoje foi super interessante ouvir na fala de vocês para tentar entender um pouquinho como esse processo funciona, onde a gente está e quais os possíveis caminhos aí que podemos tomar em relação à reforma tributária. E dentro dessa ótica,
Eu queria, na verdade, entender um pouco como vocês enxergam, acho que o deputado Eduardo Cury já antecipou que gostaria de falar desse tema, que é, hoje a discussão da reforma está muito veiculada à tributação sobre o consumo e unificação de tributos indiretos, né? Então, entender um pouquinho também qual a visão de vocês sobre as outras propostas mais pontuais que existem sobre fim da isenção de tributação dos dividendos ou faixas do imposto de renda, enfim, esse aspecto. Uma outra colocação que eu acho que o deputado Marcelo Ramos comentou no início, que é o contencioso tributário, que acho que não pode escapar dessa conversa. Então, recentemente, o Núcleo de Tributação do INSPER lançou uma pesquisa mostrando que o contencioso tributário no Brasil alcançou 5,4 trilhões de reais, né, uma cifra que é muito expressiva. O Supremo Tribunal Federal também tem decidido aí demandas bilionárias a favor e contra os contribuintes. Então, na visão de vocês, como uma possível reforma poderia ser desenhada para a gente melhorar, reduzir esse contencioso e melhorar o ambiente de negócios, segurança jurídica no país? E, por fim, aproveitando esse gancho, saber de vocês que mensagem vocês deixariam aí para um investidor estrangeiro que investe ou que pretende investir aqui no Brasil no futuro próximo. Obrigada, Fred. Antes de passar a palavra, a gente tem aí a presença de um ilustre professor na nossa audiência, que mandou para a gente uma pergunta que eu gostaria de ler para os senhores. É o professor Marco Sintra, né, que é vice-presidente da FGV e foi secretário da Receita Federal. E, bom, ele fala: parabéns a ambos os deputados pela belíssima exposição, com realismo e sem utopias inatingíveis. Minha pergunta é o que pensam da desoneração de folha que nenhuma das propostas abordam. Acredito que a reforma precisa ser equilibrada entre setores e a desoneração ameniza os impactos nos serviços e na agropecuária, além de estimular a empregabilidade. Ele acha muito sensata a iniciativa pelo Senado, pois a Câmara foi contaminada pela fixação do ex-presidente Rodrigo Maia, e seria bom o projeto chegar lá depois de serenas discussões no Senado. E, bom, então agradeço o professor Marco Sintra. O professor Marco Sintra é o convidado do nosso próximo evento, né, que vai fazer uma análise crítica aí das propostas. E, adicionando a pergunta do Fred e do professor Marcos, eu gostaria só de fazer algumas considerações rápidas. O deputado Marcelo Ramos falou dos cálculos da PEC 45. Deputado, eu concordo com o senhor que realmente é dificílimo, frente ao nosso atual sistema, a gente fazer qualquer conta, qualquer cálculo, porque a gente tem tantos regimes especiais, tantos benefícios tributários, a cumulatividade é tão grande, tanto que o Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem o cálculo do VAT Gap, né, que é o gap que internacionalmente todos os países fazem, que é justamente o cálculo de quanto poderia se arrecadar se não houvesse benefícios tributários, se não houvesse sonegação. Aqui é impossível de fazer qualquer cálculo, eu concordo com o senhor. A equipe que fez a PEC 45, o CECIF, eles realmente, como o deputado Cury falou, eles fizeram cálculos, colocam à disposição a quem solicitar. E também cabe lembrar que a PEC 45 tem um período de transição com a alíquota subindo de forma paulatina, justamente para fazer esse tipo de ajuste na alíquota e saber realmente qual a alíquota efetiva, né? Então, eu acredito, ao menos essa questão de preocupação de qual vai ser a alíquota, no modelo de PEC 45, eu acredito que pode-se fazer o ajuste sem que haja o aumento de carga tributária, ao meu ver. E também, eu queria também, já fazendo propaganda do GEP, o GEP, além dessas reuniões abertas, a gente vai fazer uma série de reuniões fechadas com setores. Cada reunião fechada, a gente vai chamar um setor específico. E nessas reuniões, a gente vai também apresentar um estudo que é elaborado pelo Eduardo Fleury para o Banco Mundial, em que ele analisou o impacto de cada setor da PEC 45, de uma reforma ampla. Então, a gente vai mostrar, vai haver aumento de carga tributária, não vai haver? Então, todo esse tipo de questão que hoje a gente tem muitas dúvidas, né? A gente vai tentar discutir com cada setor, apresentando os dados empíricos
que principalmente o Eduardo Fleury está desenvolvendo junto ao Banco Mundial. E também a gente vai ter, deputado Marcelo Ramos, a última reunião do GEP, que será sobre desenvolvimento regional e federalismo. E lá a gente espera realmente debater essa questão da Zona Franca de Manaus, que a gente acha tão importante, dentro de um contexto de reforma tributária. E nós chamamos um convidado, que é o Daniel Vargas. O Daniel Vargas, ele não é um tributarista, mas ele trabalhou muito tempo com o professor Mangabeira Unger, né? Inclusive quando o professor Mangabeira fazia parte do governo, e ele tem um debate muito, muito interessante sobre como fazer desenvolvimento regional sem depender de benefícios tributários e desonerações e guerra fiscal. Então, a gente pretende, nessa última reunião, debater um pouco quais as alternativas que a gente poderia pensar para além de benefícios tributários, né? Então, muito obrigada novamente, eu passo a palavra para vocês, deputado Marcelo Ramos. Bem, primeiro, o fato de eu não ser economista nem advogado tributarista me permite falar algumas besteiras, obviamente o que gera um constrangimento maior agora, sabendo que está presente o professor Marcos Sintra, por quem eu tenho a mais absoluta admiração e respeito. Aqui na fala do Frederico, né? É Frederico? Aqui na fala do Frederico, eu acho que tem uma coisa importante que a PEC 45, na minha opinião, ignora, e eu vou voltar na PEC 45. A PEC 45 não é uma reforma tributária. A PEC 45 é uma reforma da tributação sobre o consumo. A PEC 45 não tangencia nenhum dos outros fatos geradores de tributos no Brasil. Ela não tangencia a tributação sobre renda, não tangencia a tributação sobre propriedade. Então, ela não é uma reforma tributária, porque o nosso sistema tributário não é só tributação sobre o consumo. Então, a PEC 110, eu acho que ela tangencia o que deve estar presente em qualquer proposta de reforma tributária, que é uma estratégia lenta, gradual, responsável, de migração da tributação sobre o consumo para a tributação sobre a renda e a propriedade. Externalidade de riqueza não é consumo. Externalidade de riqueza é renda e propriedade. Diante disso, eu já aproveito essa característica da PEC 110 para comentar um pouco a pergunta do professor Marcos Sintra. Olha lá, é uma questão matemática, e o fato de eu não ser tributarista me permite fazer análises simplistas e talvez até simplórias. Para desonerar a folha, tem que aumentar em algum lugar. Não tem jeito. Ou tem que diminuir o tamanho do Estado, que é um outro debate que a gente pode fazer. Como não está na pauta diminuir o tamanho do Estado, para desonerar a folha, tem que arrecadar em algum lugar. Dá para arrecadar sobre o consumo? Me parece que não. Me parece que o consumo já é uma fonte estressada para a tributação. Só tem outro caminho: tributar a propriedade ou a renda. A propriedade, nós fizemos a opção constitucional de transferir praticamente toda a receita da tributação sobre propriedade para municípios. Então, nos sobra só a renda. Por isso que eu não sou contra, por princípio, uma tributação sobre movimentação financeira. Eu acho que falta maturidade da proposta que o governo apresenta e fala, mas eu não sou contra a princípio. Porque se você me disser que vai desonerar a folha ou vai desonerar consumo, e preferencialmente consumo, para tributar a movimentação financeira, você está combatendo regressividade. Você está transferindo tributação de mais pobre para pessoas mais ricas. Então, eu não sou contra essa tese por princípio. Eu admito esse debate. E, por fim, olha lá, essa questão do gasto tributário, eu vou fazer questão de participar desse debate, porque eu quero ouvir também quais são os fundamentos de quem acredita de que, tirando o gasto tributário, a receita vai continuar, porque as indústrias vão continuar produzindo no Brasil.
Ainda me falta comprovação disso. Por enquanto, todos os gastos tributários que conseguiram economizar aqui no Amazonas não se transformaram em receita, porque as indústrias não se mudaram do Amazonas para São Paulo, elas se mudaram do Brasil. A Pepsi foi para o Paraguai, a Sony está saindo daqui, então eu ainda espero uma comprovação. A Ford não se mudou da Bahia, a Ford se mudou do Brasil. Então eu quero saber que conta é essa que fazem de que, tirando o gasto tributário, significa ter a receita do gasto tributário que era renunciado lá atrás. Qual é a calibragem disso para você tirar o gasto tributário sem perder a atividade econômica? Porque na Ford nós ficamos, é verdade, sem o gasto tributário, mas também ficamos sem a receita, sem os empregos e sem a tributação correlata de ICMS, de ISS que ela gerava. Então, eu ainda estou esperando alguém me dizer, alguém me provar que essa conta é uma conta positiva para o país. Mas concordo que tem muito gasto tributário gracioso e esse, objetivamente, deve ser enfrentado. O que dizer para o investidor estrangeiro também é uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que dizer para o investidor estrangeiro é que o Brasil tem, dentro do parlamento, eu diria que um espírito majoritariamente reformista. Eu diria, com muita tranquilidade, que a maior bancada da Câmara dos Deputados hoje não é uma bancada de situação ou de oposição, é a bancada da responsabilidade fiscal. Todas as vezes que o parlamento brasileiro foi chamado a isso, ele ficou ao lado da responsabilidade fiscal, pelo menos nos próximos anos. E, no mais, que nós precisamos esperar um pouco, porque o tempo ainda é de muita insegurança, incerteza em relação a qual é a estratégia política e econômica do governo federal. Então, acho que o parlamento tem compromisso com responsabilidade fiscal, o mundo pode ficar tranquilo em relação a isso, mas eu acho que ainda não há segurança, clareza para entender qual é a estratégia de médio e longo prazo do governo federal para as questões econômicas. Muito obrigada, deputado. Ninguém sabe, eu acho, essa resposta da conta dos gastos tributários efetivamente. Então, a gente vai tentar nessa sessão ver também, né, o que os outros têm a dizer sobre isso. Eu concordo com o senhor. Deputado Cury, eu acho que o senhor gostaria de falar também essas questões relativas das perguntas do Fred, né, com relação às reformas. Lógico. Com relação à reforma do imposto de renda, dividendos e a própria questão do contencioso. Então, agradeço. Tá. Primeiro, mandar um abraço ao professor Marcos Sintra, dizer a ele que eu tinha simpatia pelo AFIF na primeira campanha presidencial dele por causa do imposto único dele. Depois eu fui evoluindo, estudando um pouco, e hoje eu tenho preocupações. Mas, respondendo a pergunta do professor, relativo a, assim, eu sou totalmente contra encargo e salário. Aliás, não é discurso. Meu primeiro projeto, quando cheguei 6 anos atrás na Câmara, foi transferir todos os encargos do trabalhador para o próprio salário. Ou seja, não traria nenhum benefício ao empreendedor, mas tudo iria para o próprio salário. O primeiro projeto foi o Fundo de Garantia, que permitia que o trabalhador recebesse no próprio salário os 8% a alíquota do Fundo de Garantia. Então, eu não sou um liberal de discurso, eu faço na prática. Aliás, em meus 6 anos, eu nunca votei nenhum aumento de imposto na Câmara. E um monte de liberal que fala que é liberal e, na verdade, patrocina aumento de imposto. Eu nunca votei nenhum aumento de imposto quando eu estava na Câmara. Quando eu fui prefeito, por 8 anos prefeito, eu nunca aumentei nenhuma alíquota de imposto, nada. A receita subiu naturalmente pela atividade econômica. Então, o senhor tem todo o meu apoio na luta pela desoneração da folha de salário. Agora, como o Marcelo disse, para tirar de um lado, você vai ter que criar uma receita do outro lado, e ele está certo, no consumo não cabe mais, e a gente tem que fazer o debate sobre a renda. Em relação antes do debate sobre a renda, eu acho que o Frederico falou alguma coisa. Eduardo, será que dava alguma coisa dessa agenda? Eu esqueci de falar. A tributação de lucros dividendos versus uma diminuição da PJ, ou seja, do imposto de renda sobre PJ. Tá? Em tese, é uma boa medida. Em tese, eu apoiaria. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Isso não é linear no Brasil, por exemplo. Se você falar, olha, Eduardo, hoje é 35 aqui, eu vou tirar 15, vou passar 20 na PJ e vou jogar 15 lucros dividendos. Em tese, maravilhoso. Só que, na prática, os setores são muito variados. Não é todo setor que paga 35. Tem setor que paga 5, paga 10. Não estou dando mérito, né? Se paga pouco ou paga muito. Esses setores vão pegar em armas, né? Porque na verdade, ele fala, olha, eu não pago nada, agora vou pagar na distribuição de lucro. Outra coisa, vamos esquecer. O Brasil está inteirinho pejotizado. Na baixa renda, na média renda e na alta renda. Artistas todos, né? Que eram altos salários na televisão, são pejotizados. Agora alguns voltaram, né? Na Globo voltou um pouco atrás. A classe média todinha pejotizada para poder retirar
parte do seu rendimento sem tributação, né? E eu vou dar um lado prático para vocês, que é um estudo que eu fiz, eu estava olhando na Câmara. A frente parlamentar mais eficaz da Câmara, mais eficaz, trabalha muito bem, né? Seus pleitos geralmente são legítimos, mesmo que não são, eles sabem trabalhar muito bem, é a frente parlamentar da agricultura, na minha opinião, mais organizada. Ora, porque você tem uma grande parte de parlamentares que vêm dessa área, né? Ora, toda a renda deles é distribuído sem taxação. Você acha que esses caras vão voltar uma taxação sobre distribuição de lucros e dividendos? Eu acho que não, né? Então, na prática, acho muito difícil essa proposta, porque se fosse tudo linear, volto a dizer, se fosse linear, todo mundo paga 35%, vão distribuir, vai pagar 20%, vai distribuir e vai ser taxado 15% da distribuição, tudo bem. Não é isso que acontece. A economia é muito complexa e, na prática, todos os setores vão criar resistência a isso, o que, em tese, seria uma boa medida. Sobre o debate sobre a renda, só colocar uma pimentinha aqui, que é o seguinte, é mais difícil do que o debate sobre a imposto sobre consumo, o Marcelo bem disse. Vamos lá. Primeira coisa desse debate, não está maduro, é o seguinte, quem é rico, quem é pobre, quem é classe média no Brasil? Isso não há consenso, vai virar guerra civil, né? E vou começar com uma historinha, que talvez o Paulo tenha ouvido essa historinha, vocês não. Voltamos aqui, reforma tributária, na CCJ, eu fui da CCJ e fui da comissão também da reforma, perdão, reforma previdenciária. E aí o seguinte, quase em luta física, um deputado do Novo e um deputado do PSOL. Sabe por quê? O deputado do Novo estava dizendo que o deputado do PSOL era contra a reforma previdenciária, mas ele era privilegiado, porque ele ia se aposentar com R$25 mil líquido, que é o salário que vocês nos pagam, como cidadão, meu ou Marcelo. Eu abri mão da minha aposentadoria de parlamentar, eu vou me aposentar, minha aposentadoria é R$3.500 pelo INSS, que eu abri mão. Mas vamos lá. Ele estava criticando o deputado do PSOL, que ele ia se aposentar com 25, e ele era um privilegiado e ele estava contra a reforma previdenciária. O deputado do PSOL levantou e foi tentar bater no deputado Novo, dizendo o seguinte, que com R$25 mil líquido, ele não era rico, né? E aquilo era um salário de classe média, né? E era injusto essa agressão contra ele. Ora, se o PSOL entende que R$25 mil é salário de classe média, né? Quem é rico no Brasil? Né? Só explicando para quem está nos ouvindo, são especialistas, nós estamos entre 1,5%, com a nossa renda, né? Quem recebe R$25 mil líquido está entre 1,5% da renda brasileira. Então, vamos lá. Agora, vou pegar a literatura. Quem é a classe média? Ora, a literatura internacional mostra que até $5 mil pode ser considerado classe média, né? Um policial americano ganha $4 mil. Então, mais do que isso, vai tentar convencer o cara que tem a sua casa... vamos lá, o Diese, vamos lá, outro corte. Quando eu falo pobre ou classe baixa, tá? O Diese fala que o salário mínimo, ou seja, para você ter um mínimo de dignidade pelos parâmetros internacionais, ter uma casa, um teto, alimentação, saúde e tudo mais, é na faixa de R$5 mil. Então, em tese, quem ganha menos de R$5 mil não pode ser considerado classe média, tá certo? Pelo próprio Diese. Então, você tem um corte, mais ou menos, para definir classe baixa e classe média, tá? Classe média é a briga, ou seja, é bastante elástico isso. Ora, então, qualquer debate sobre tributação dos mais ricos, né? É rico absoluto ou rico relativo? Se é rico relativo, essa classe média vai ter que ser mais tributada e muito mais tributada. O que, na verdade, os politiqueiros fazem, né, é o seguinte, vamos pegar os bilionários. Os 10 bilionários brasileiros nem moram no Brasil. Os 10 maiores bilionários brasileiros provavelmente nem têm domicílio no Brasil, né? Ou seja, quando você fala que quer taxar para arrecadar, não para fazer justiça. Justiça dá para você fazer, você faz uma alíquota um pouco maior e tudo mais. Para arrecadar e resolver o problema, você vai ter que pegar a classe média. E a classe média vai pegar em armas. Eu sou contra, já digo. Eu, como liberal, sou contra de aumentar a taxação da classe média. Tá? A classe média elástica, não a classe média que o PT inventou, que era um salário mínimo é pobre, 2 é classe média e 3 é rico. Não estou falando isso, não. Classe média é classe média mesmo, aquele que tem esse. Então, vamos lá. Para finalizar aqui, para não ser chato. Nós, políticos, temos o papel, nossa obrigação de traduzir o técnico para a linguagem das pessoas. Então, eu vou chegar lá para o cara que é o meu patrão do Marcelo e tentar explicar para ele. Tá? Rico, em tese, para ele, é quem tem excesso de renda, ou seja, aquele cara que, mesmo que ele pare agora, ele mantém o seu padrão de vida, tá certo?
ou seja, ele tem excesso de renda, ele tem o seu padrão de vida garantido e ele tem excesso. Isso é, na cabeça das pessoas é isso, tá? Ele tem excesso de renda. Grande parte dessas pessoas, o que eu ganho, eu pago a escola dos meus filhos, eu pago meu plano de saúde, mantenho minha casa, e eu não tenho excesso de renda, né? Essas pessoas, em termos relativos, são ricas no Brasil. Se você quer arrecadar, você vai ter que taxar ela, né? Isso é declarar guerra civil. Essas pessoas não vão aceitar nunca, e seus representantes não vão apoiar nunca isso. Ou seja, porque o Brasil é um país pobre. Nós temos que encarar isso. O Brasil é um país pobre. Essa alíquota de 35%, 34% do PIB, ela só foi factível porque a geração de políticos enganou a população dizendo que estava tirando os ricos, e não estava. Imposto sobre consumo, nós sabemos todo, pega a maioria da população mais pobre. Então, esse debate sobre a renda, joguei essa pimenta aqui agora, é um debate muito difícil de ser feito. Muito difícil de ser feito, porque a classe média vai pegar em armas, porque ela acha que ela não se considera rica. Em termos relativos, ela é bastante rica. E, por último aqui, um conselho para os investidores, né? Primeiro, não acredite, se você vai investir de fora, para de acreditar no governo, nos governos, não esse só, nos governos, né? Pega track record, pega o seguinte, invista naqueles setores, você tem track record, ou seja, estabilidade jurídica, leis sedimentadas, setores que têm um histórico bastante interessante. O Brasil tem ainda, mesmo sem reforma tributária, mesmo com essa bagunça toda, você ainda tem setores que possam fazer isso. Os dois, bem feito aos investidores internacionais que acreditaram na época do Lula, né, que vendeu o Brasil como se estivesse tudo bem aqui, estava arrombando o governo, e agora, infelizmente, é triste dizer isso, tá certo? Um governo que na parte econômica não entrega nada, né? Então, faz discurso em Davos maravilhoso, e nós estamos ali no dia a dia, um liberal como eu, que quer ajudar a aprovar a reforma, não tem nada, não tem proposta, não tem nada. Então, o investidor para de acreditar em discurso, em palestra, tá certo? E olha, faz track record. O que tem de concreto andando? Pega isso aqui, invista nesses setores onde tem segurança jurídica e onde você tem um track record de garantia, até que o Brasil possa ter consensuado e fazer reformas estruturais, como uma reforma tributária, uma reforma administrativa, como o Marcelo bem disse. Aliás, só fazer um detalhe, administrativa, é possível andar, administrativa você pode fazer fatiado, tá? Você pode fazer por etapas. A tributária é muito difícil, porque a base de consumo, a base das incidências dos impostos são todos entrelaçados. O ISS, você tem ICMS sobre serviço, como o ISS, o governo federal também tributa o consumo. Então, eu acho muito difícil fazer uma tributária que não seja harmônica. A administrativa dá, você pode escolher uma parte, né? Eu até acho injusta a proposta do governo, que deixou todos os setores privilegiados de fora, né? Não pode brigar com o judiciário por causa do Flávio Bolsonaro. Aliás, um dos maiores distorções é no próprio judiciário. Então, acho injusto a gente mexer numa reforma tributária e pegar só o bagrinho. Acho injusto. Mas dá para você fazer fatiado assim. A tributária eu acho muito difícil fazer fatiado. Muito obrigada. Você me permite um minuto aqui até para um bom debate aqui com o meu amigo Cury. Primeiro, eu discordo da visão do Cury sobre a FGTS, mas nós vamos ter a oportunidade para um debate específico sobre isso, né? Agora, essa questão de lucros e dividendos, Cury, da taxação sobre a renda dessas camadas mais altas da população, eu acho que tem a ver com receita, mas tem a ver também com justiça. Até porque, para que você convença o cidadão que ganha R$25 mil de que ele vai ter uma faixa maior de alíquota de imposto de renda, ele não vai ter a mesma faixa de quem ganha 5 mil, porque hoje quem ganha 6 mil no Brasil paga 27,5%, quem ganha 25 mil paga 27,5% e quem ganha 100 mil paga 27,5%. Agora, o que é mais grave é que quem ganha 25 mil como servidor público ou como trabalhador de carteira assinada desconta na fonte. E quem ganha 100 mil como lucros e dividendos paga zero. Aí não dá para tu convencer o cidadão que ganha 25 mil descontando na folha de que ele tem que pagar mais. Qual é a realidade de boa parte do empresariado médio e grande brasileiro hoje? Ele tem um prolabore formal abaixo do teto de imposto de renda, paga zero e tira tudo como lucro de dividendo. Esse cidadão, por ele, paga zero de imposto de renda. Zero! Então, nós fazemos uma reforma tributária sem enfrentar esse tipo de distorção, eu acho que é perder a oportunidade de dar a mensagem de justiça que é necessária até para que uma parcela da população entenda que ela vai ter um pouco de sacrifício também.
Então, era apenas esse bom debate aqui. Marcelo, concordo com você. Desculpa, só dizer que eu... assim, olha, se nós taxarmos lucros e dividendos ou grandes fortunas, o empresário vai mudar o domicílio fiscal dele e vai remeter dinheiro. Ótimo! Pelo menos ele vai pagar o imposto de renda na remessa, porque não tem como remeter sem pagar imposto de renda, ele não paga nada e vai passar a pagar alguma coisa. Então, a gente fica comparando, a França, ela taxou grandes fortunas e as pessoas mudaram o domicílio fiscal. Mudaram para a própria União Europeia, continuam não pagando nada. No Brasil, se mudar para qualquer lugar, vai pagar imposto de renda na remessa. Então, se eu não estou cobrando nada, se eu cobrar alguma coisa, já vai valer. O fato é que, eu repito, no Brasil, os muito ricos pagam 0 de tributo. Na pessoa física. Marcelo, eu concordo com você. Tem distorções, tem, no seu caso, claro, salários taxado na fonte, eu concordo com você nisso. Eu só digo o seguinte, que acho muito difícil conseguir mexer nisso. Só isso. Não, eu sei que é difícil. Concordo. Obrigada. Bom, eu vou passar rapidamente ao Paulo Gama para suas considerações, considerações finais, depois eu retorno com o fechamento com os deputados novamente. Paulo, se você puder já encaminhar para suas considerações finais, agradeço. Eu vou agregar só um dado ao que o presidente Marcelo Ramos falou lá sobre a possibilidade de imposto sobre transações, enfim, agregar o dado da nossa pesquisa também. É curiosa a percepção da população. Quando você questiona simplesmente sobre o imposto sobre transações, 78% se dizem contrários. Mas quando você agrega ali ao questionário possibilidades de uso desse imposto, as pessoas vão se, de alguma maneira, olhando com olhos diferentes. Ao chegar a tratar de desoneração da folha, tem 46% das pessoas que no questionário dizem que topariam isso. Não sei se na prática a resistência evidentemente se manifesta de outra maneira, mas é curioso. Tem um efeito questionário também de você agregar ali na pesquisa uma contrapartida, mas conforme você vai agregando contrapartida, isso vai se manifestando. E sobre os investidores, enfim, a gente tem bastante contato aqui, né, justamente para falar sobre política para os investidores estrangeiros também, mas acho que vale passar um pouquinho do que é que eles olham do Brasil, muito brevemente. Acho que ainda há bastante receio, tá? De maneira geral, o investidor de mercado, né, que olha o Brasil, ele não olha só o Brasil, ele olha o Brasil, olha outros emergentes, olha a América Latina, e ele considera assim, o Brasil assim, muito difícil, politicamente muito complexo, para tomar um risco num momento como esse. Então, é um pouco isso do que o Cury e o deputado Marcelo Ramos falaram, esperar um pouco ali, essa é a cabeça deles, esperar ver se a marcha engrena de fato, do que entrar no olho do furacão e poder ser penalizado de alguma maneira, como já foi no passado, quando imaginou que as coisas engrenariam. E a sensação que a gente tem conversando com investidor estrangeiro é essa, olhando um pouco, acompanhando, mas sem dedicar todo o tempo que já dedicou ao país, esperando passar o furacão para, quando as coisas estiverem um pouco mais claras, conseguir tomar a decisão com um pouco mais de racionalidade. Mas acho que é isso. Obrigado, presidente Marcelo Ramos, deputado Eduardo Cury. Para mim foi uma satisfação dividir essa conversa com vocês. Obrigado, Ana, Melina, Frederico, pelo convite. Obrigada a você, Paulo Gama. Então, antes de passar para as considerações finais dos dois deputados, que realmente foi um excelente debate aqui nos comentários, a gente teve vários comentários, que foi o melhor debate dos últimos tempos a respeito dessa questão. O professor Sintra, novamente, mencionou isso. Agradeço a audiência do Ângelo de Ângeles, Daniel Zugman, do deputado Raul, está nos assistindo também, mandou um comentário aqui no nosso chat, Leonel Pessoa e Gustavo Guimarães. Então agradeço a todo mundo, e a quem eu não vi aqui, Renata Emery, quem eu não vi aqui nos comentários, muito obrigada. Gostaria muito, no dia 31 de março, nós teremos a nossa segunda reunião aberta, que o título é IBS, CBS ou IVA dual, análise crítica das propostas e dos efeitos econômicos, como já disse, com o professor Marcos Sintra, também com o professor Sérgio André Rocha, da UERJ, a Renata Emery, da Tosini Freire, e o Eduardo Fleury, também, da FCR Law, que vai trazer um pouco dessa questão da pesquisa empírica para o Banco Mundial que eu mencionei. E, deputados, eu deixo a palavra com vocês, então, para considerações finais, e se nessas considerações finais os senhores puderem abordar a questão de como nós, sociedade civil, acadêmicos, profissionais, podemos ajudar vocês no Congresso para o encaminhamento dessa reforma tributária da melhor maneira possível, para que seja o melhor modelo para o nosso país,
enfrentar toda essa crise econômica que a gente vai enfrentar agora nos próximos anos, o que a gente pode fazer para ajudá-los. Então, muito obrigada novamente e passo a palavra, então, para vocês, deputado Marcelo Ramos. Bem, eu quero primeiro agradecer o convite, dizer que, para mim, é uma alegria poder participar. Eu sei que o meu discurso, em certo aspecto, ele é contra-majoritário no debate mais hegemônico de reforma tributária, mas eu faço com muita coragem, com muita convicção e também de espírito muito aberto para ser convencido de que existem outros caminhos fora do meu pensamento. E, para mim, é sempre uma alegria dialogar com o deputado Cury, porque eu tenho muito respeito, que eu sei que é um dos protagonistas nesses temas de natureza econômica e tributária dentro da Câmara. Aprendo sempre muito com ele, aprendo nas convergências e aprendo também nas divergências, o que é a beleza da democracia. Na reforma da Previdência, a sociedade foi uma grande aliada, abrindo espaços de diálogos do parlamento, da comissão, fazendo e promovendo esse diálogo com o conjunto de deputados e depois de senadores, e eu acho que esse é o papel da sociedade. Uma iniciativa como essa é uma iniciativa que contribui muito com o amadurecimento e com a prioridade dessa pauta na Câmara dos Deputados. Eu acho que ela vai tomar conta do Congresso Nacional no segundo semestre. Eu e o deputado Cury somos relativamente céticos quanto à possibilidade de chegar a um texto que garanta os 308 votos, mas vamos trabalhar para isso o tempo inteiro, porque acreditamos que uma reforma tributária daria um sinal muito importante de estabilidade para o país, de redução desse contencioso tributário. No mais, me colocar sempre à disposição aqui e agradecer pelo convite. Deputado Cury, por favor. Legal, obrigado, Melina, Ana. Paulo, obrigado pela parceria aí, o Frederico. Complementar o professor Marco Cinto e o Raul estão nos acompanhando. Olha, vocês são exemplo de tenacidade, de correr atrás. É assim que funciona mesmo. A gente precisa de pessoas como vocês insistindo e para que o debate possa amadurecer. Marcelo, eu vou dizer uma coisa. Quando eu entrei na vida pública, eu era secretário e chegou esse grupo e falou: Eduardo, a gente acha que você deve ser candidato a prefeito. Falei, por quê? Falei assim, olha, e esse cara que era muito bom, na minha opinião, seria meu candidato a presidente, ele resolveu sair da vida pública, um cara fantástico. Ele falou, Eduardo, é muito importante para liderar, estar na vida pública, ter opinião, e ter honestidade intelectual para recuar. Eu gosto do Marcelo porque o Marcelo ele tem opinião sobre as coisas, né? E tem honestidade intelectual. Eu não gosto muito de políticos ter opinião sobre nada. Que se amoldam simplesmente para sobreviver. É muito perigoso, eu acho perigoso pessoas assim, né? Então, Marcelo, eu adoro você porque você tem opinião sobre as coisas e é muito legal a gente fazer esse debate, a gente concorda um monte de coisa e eu gosto de conviver com gente assim, tá? E para finalizar, né, você perguntou dos investidores, né? Eu tive a oportunidade de fazer estudar a convite de uma fundação da Alemanha em 2007. Eu fiquei muito triste no primeiro dia, eu estava em Hamburgo. E o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha falou assim, olha, pessoal, quero apresentar para vocês, eram 10 pessoas da política brasileira, né? E ele falou, e tinha um estudo, um treinamento que eles davam para empresários alemães que vinham para o Brasil. E nesse estudo ele falava, mas ele fez com a maior sinceridade, ele não fez para magoar a gente, porque ele estava recebendo a gente. Falei, olha, a gente treina para falar o seguinte, quando alguém do setor público falar para você, empresário alemão, sim, a tradução é pode ser sim, pode ser não, né? Quando ele falar para você que o prazo que vai implementar o que ele está te prometendo é 6 meses, depois na tradução na tabela tinha o seguinte, pode ser 1 ano, pode ser 1 ano e meio. E assim vinha, né? Isso é real, eu vi isso, era um treinamento e ele mostrou para a gente com o maior orgulho, assim, olha, tá vendo como a gente gosta de brasileiro? A gente prepara os nossos investidores para se adaptar à cultura de vocês. Eu fiquei absolutamente envergonhado, né? Então, em relação aos investidores, o que eles querem, e o Marcelo falou muito bem, a Ford não foi embora da Bahia por causa do problema da Bahia ou de Manaus, ou seja, foi embora por causa de outros fatores, né? Na minha opinião, eles vão embora, sabe por quê? Pela insegurança. Não é por causa do tamanho da carga tributária. Em que pese eu sou contra a carga tributária alta, mas pela insegurança. Se você fala que é 60% de imposto, ele faz a conta dele e dá jogo, ele vem.
Tá? O que ele não aceita e fica indignado é mudar a regra do jogo todo dia, né? Para finalizar, a General Motors na minha cidade, depois está reinvestindo agora, mais 7 bilhões. Mas o presidente internacional veio falar comigo há um tempo atrás, a presidente, na verdade, era uma mulher fantástica, ela falou assim: Eduardo, nós pagamos mais funcionários em casa, afastados por decisão da Justiça Trabalhista, do que trabalhando na fábrica. Isso, para a gente, eu não consigo explicar para o meu board lá que vale a pena investir no Brasil quando eu tenho que pagar mais funcionários em casa do que na linha de produção. Então, é uma multinacional, que uma grande qualidade de vida, o padrão de qualidade de trabalho é fantástico. Então, eu acho que a insegurança é o pior, é a pior coisa para os investimentos, para quem investe no Brasil. Esse é um papel nosso, do parlamento, de fazer leis mais simples, mais claras, né? Tamanho da carga tributária, a sociedade que decide, quer pagar mais, pagar menos, é outro papel. Agora, ser simples e dar segurança jurídica, isso é um papel nosso. Obrigado a todos vocês. Excelente. Bom, eu esqueci de mencionar aqui a audiência também do Benada Pi, que eu agradeço, fez vários comentários aqui no nosso chat. Infelizmente não vai dar tempo da gente passar pelos comentários, mas Benada Pi vai estar com a gente também em um dos eventos no dia 30 de abril, no evento sobre não cumulatividade, também com outros juristas como Gustavo Brigagão, André Mendes e o Rodrigo Caldas também, representando aí a indústria. Então, novamente, eu agradeço imensamente, todo mundo, os comentários foram ótimos, a participação de vocês foi excelente, nos ajudou muito a pensar aí o futuro da reforma tributária, apesar de ser um cenário um pouco pessimista, infelizmente, mas a gente vai, enquanto academia, enquanto profissionais, fazer o possível para incentivar o debate, né, para trazer informação para a população e, de uma forma, a gente tentar avançar nesse debate. Então, em nome aí dos coordenadores do GEP, Ana Carolina e Frederico, a gente agradece imensamente, nos colocamos à disposição dos senhores para o que for necessário aí, se quiserem discutir alguma questão mais específica, a gente pode discutir, chamá-los novamente, e agradeço a toda a nossa audiência novamente, ao Paulo Gama também, da XP, que é muito bom ter também essa visão dos investidores do mercado, né, porque a reforma tributária vai impactar também esse setor. Então, agradeço imensamente, espero vocês no dia 31 de março para a nossa próxima reunião. Muito obrigada e até mais. Obrigada, um abraço. Tchau, abraço. Obrigado a todos, um abraço.